Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Você já tomaram o microfone do padre e trocaram. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você está em casa. Está vendo como o microfone deles é melhor que o meu? Só para provocar. Hoje é uma memória de Nossa Senhora. Provocar, mas é a verdade, né? É memória de Nossa Senhora. E o Evangelho, portanto, é de Nossa Senhora. É Mateus 12, 46 a 50. Naquele tempo, vocês já sabem, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. É um tempo litúrgico. Na hora que é anunciada a palavra, ela acontece. Na Bíblia tem dois tempos. O tempo cronos, cronológico, que é o tempo que está passando, tá aí ninguém tem mais relógio hoje, é o tempo do relógio, o tempo do celular, o tempo está passando. São 7 horas e tantos minutos. Pronto, esse é o cronos, ou ronos. E tem o kairos, que é o tempo da salvação, que é o mais importante. Então, na hora que é anunciada a palavra de Deus, esse naquele tempo que está aqui no Evangelho é o tempo da salvação, porque na hora é anunciado e acontece. Aí também só acontece em quem acredita. Porque às vezes, muitas vezes, é a parábola da semente, né? A semente tem que ter um terreno bom. Você pode passar a vida toda na igreja e o seu fruto vai ser bem pequenininho. Não depende da palavra não, depende de você, do seu terreno. Depende de ser fiel, né? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, depende disso. Bora ver aí, porque já sabem, continuam fazendo as coisas que não devem fazer. Então, naquele tempo, hoje e agora, enquanto Jesus estava falando às multidões, ele está falando às multidões, e ele vai ter uma multidão, ele não precisa correr atrás de multidão, não. Aliás, eu desconfio muito que Jesus não gostava de multidão. Quem gosta é o Manzotti, mas Jesus mesmo. Então, ele estava falando às multidões, não conheço nem ele, viu? Se quiser dizer para ele, pode dizer para mim, para mim tanto faz. No dia que eu me encontrar com ele, se me encontrar, eu vou dizer: para que tu gosta de multidão? Jesus não ia atrás, não. Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora. Então, se ficar do lado de fora, ele estava dentro de uma casa. Ele não fala de quem é a casa, mas a casa que ele morava era de Pedro, em Cafarnaum. Pode imaginar que estava lá ou em outra casa, né? Fala sua mãe é Maria, mas não dá o nome dela, só fala sua mãe. Muitas vezes é isso o Evangelho, né? O Evangelho é muito sucinto, ele não fala tudo não. Lá em João 2, sua mãe estava lá em Caná. Lá em João 19, Jesus olha do alto da cruz para Maria, não fala o nome dela, o Evangelho fala sua mãe, ele vai chamar de mulher. Então Maria muitas vezes é falada assim, mãe, mulher, algumas vezes pelo nome dela. É o estilo do Evangelho. Sua mãe, que é Maria, certamente, estava lá. E seus irmãos, aqui tem um problema, que os crentes não entendem.
Porque Jesus não tinha irmão. Começa daí. Tinha parente, mas irmão não. Tinha primo, mas irmão não tinha não. Por quê? Então por que está falando de irmão? A palavra grega e hebraica. Eles falavam irmão para irmão de carne, irmão de sangue, parente, irmão de comunidade. A mesma palavra. A gente fala também, quando chama os cristãos de irmãos. Pronto. Na época era assim. Dá para ver o que é? Sim, pois é, mas está na missa. Questão que está na missa, vocês sabem disso. Quer se levantar para ver o que está acontecendo? Ou fica sentado? Então, irmãos têm vários significados. Não é irmão de sangue. Quem gosta também sabe o que tem que fazer e não faz. Não é irmão de sangue, né? Bem, dá para provar? Dá. Primeiro é esse nome mesmo, irmão, com esses vários significados. Depois, prove, Abraão, ele chama Ló de irmão. Está lá no Antigo Testamento. Mas Ló não era irmão dele, não era irmão dele. Era sobrinho. Chama Sara de irmã, era mulher dele. Tobias chama outra Sara de irmã, era mulher dele. Então, a mesma palavra. E tem vários outros textos também, né? Esse é o primeiro. Segundo, quando Jesus estava morrendo, o texto é esse mesmo, de João. Ele entrega Maria, mulher, eis o teu filho, para um discípulo. Jesus tinha 30 anos, mais ou menos. Ninguém sabe a idade dele, não. Se você souber, diga aí, porque ninguém sabe até hoje, não. O pessoal fala 33, mas não é a idade exata, não. Tinha 30 e alguns anos. Ele olha para Maria, João 27. Fico perdido porque fica distraindo a gente perde as estações e tudinho. Por isso que eu não gosto de distração na hora da homilia, principalmente, mas parece que na hora da homilia começa. Procurem João, já perdi o texto aqui. Só que ele olha para Maria e diz, tem João, o discípulo amado, que falam que é João e Maria. Aí entrega Maria para o discípulo amado para Maria. Por que ele entrega Maria para um discípulo? Se ela tivesse outro filho, ele mais de 30 anos, se Maria tivesse um menino com 12 anos, já era adulto naquela cultura. Então, não tinha que entregar ela para ninguém, não. Se ele, com mais de 30, entregou Maria para um discípulo, foi porque Maria não tinha ninguém. Eu não sei se entenderam o que eu estou dizendo. Entenderam, não? Pois é. É por isso que a distração atrapalha tudo na hora da homilia. Pois bem, e o terceiro motivo é que a tradição, né, não canonizou nenhum dos irmãos de Jesus. Como é que não canoniza? Ele não tinha irmão. Se canonizou Maria Madalena, que era uma pecadora pública. Santa Maria Madalena. Se canonizou o soldado que jogou a lança em Jesus. Falam em São Loguinho. Não vai canonizar, de novo, os irmãos de Jesus. Virou playground. Só se for, né? Então é porque não tem. Tem 3 motivos para dizer que Jesus não tinha outro irmão, né? Aí Jesus pergunta, olha, teus irmãos estão aí fora, né? Querem falar contigo. Alguém vai dizer a Jesus, fala assim, tua mãe, não diz o nome, né? Teus irmãos estão aí fora, querem falar contigo. E Jesus pergunta, ele pergunta mesmo só para provocar. Jesus, geralmente se tem uma ideia muito errada de Jesus. Aprenda quem é Jesus, lendo o Evangelho. Vocês também têm uma ideia muito errada de Jesus, né? Pensa que Jesus sempre é aquela pessoa muito doce, cabeça baixa. Não existe, não. Esse Jesus não existe, não. Pode tirar da sua cabeça que não existe, não. Ele faz é perguntar, ele sabia o que queria dizer. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ele já sabia o que ia dizer. Né? Aí olha para quem está lá e diz, está aqui minha mãe, ó, meus irmãos.
Aí ele vai dizer outra coisa agora. Então a primeira coisa é: não tinha outros filhos, Maria, ele não tinha irmão, porque entrega ela para o discípulo, porque a tradição não reconhece e porque a palavra significava várias coisas. São esses três motivos. E depois ele dá outro significado à palavra. Aí é Jesus quem dá o significado. Para mim não importa ser parente meu não, nem minha mãe. Vai dizer desse jeito aí. O que importa é fazer a vontade do Pai. Que os cristãos não entendem, porque não querem entender. A maioria dos cristãos não quer entender isso aqui. Aí nós ficamos com aquele apego mesmo de familiar, não sei o quê, não sei o quê. Jesus não tinha não. Jesus não tinha não. Nós que temos. Né? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então você quer ser irmão, irmã, faça a vontade do Pai. Faça a vontade do Pai. É mais importante isso do que dizer que é minha mãe, meu irmão, não sei o quê. A vontade do Pai é mais importante do que o parentesco para Jesus. Aí tem um bocado de família aí, quando a pessoa quer ser freira ou padre, aí não quer que o menino seja. Porque é apegado com o menino, com a menina. Ah, meu filho, minha filha. E daí que é teu filho, tua filha? Tu não já fez tua opção de vida aí, não casou? Então deixa ele decidir a vida dele. Ainda mais para ser padre, coisa boa, né? Para ser padre, para ser freira. Mas não, ainda atrapalha. Tem família que atrapalha ainda. E diz que é cristã. Cristã de quê? Nada, zero. Sabe o que é o cristianismo, não. Porque não aprofunda. Não lê a palavra, lê pouco. Não quer entender, prefere ter aquela imagem de Jesus, não sei o quê. Esse Jesus que não existe, todo docinho. Docinho é outra coisa. Jesus não é docinho, não. Ele fala a verdade. Sempre. E falou a verdade aqui. Não que ele desmerecesse Maria, porque quem foi que mais fez a vontade de Deus depois dele? Maria. Então, no fundo aqui ele está elogiando Nossa Senhora, porque minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade do Pai, ela fez. Começo do Evangelho de Lucas logo, eis aqui a serva do Senhor. Ela não entendeu nada, quase nada ela entendeu. Quase nada Maria entendeu. E nós queremos entender tudo, né? Quando tem uma coisa aí que quer entender tudo. Ah, mas por quê? Negócio de por quê não, aceite e deixe de conversa. O senhor quer entender tudo. Ainda fica perturbando os outros, querendo saber das coisas. Né? Como se o padre soubesse de tudo. Eu não sei de nada não, vá rezar e pergunte a Deus. Né? Maria não sabia de nada, como é que ia ser, como é que o homem só foi, disse que ela ia dar à luz, ela estava casada com um homem e não ia ter relação, e ela acreditou e pronto. Hoje quer saber de tudo, se tem uma dor de dente é porquê, não sei o que é porquê, e aquilo é porquê, e não tem negócio de porquê não, tem hora que não tem porquê não, é isso e acabou. Acredite e pronto. Mas não temos fé, na verdade, né? Na hora mesmo não tem fé. Querendo saber de tudo. Eu não quero saber de nada. É isso, pronto. Pronto. Serve para tudo. Viu o que eu estou falando aqui? Tem a primeira leitura, que todas as leituras de hoje é relacionada a Nossa Senhora, né? Essa é de a leitura que fizeram aqui. Zacarias 2, 14 a 17. Zacarias é um profeta depois do exílio. Ele falou de Jesus e ele viveu lá pelo ano 500 antes de Cristo. 500 anos antes de Jesus nascer. Essa leitura de hoje, ele não conheceu Maria. Claro que não, nasceu antes. Mas essa leitura, essa palavra que foi escrita por ele, ou do grupo dele, é sobre ela. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião. Na verdade, ele está falando de Jerusalém.
Não é de Maria, não. Mas serve para Maria. Ela é Nova Jerusalém, a igreja. Rejubilar quer dizer alegrar-se. Da palavra rejubilar vem a palavra jubileu. Vai começar um jubileu agora, em dezembro, vai até dezembro do ano que vem. Chamado jubileu do Ano Santo. É o Papa que está convocando. Vai ter várias indulgências plenárias. Se eu estiver vivo, que eu duvido muito, eu devo ir a Roma no próximo ano, se eu estiver vivo, também pelo jubileu, mas eu vou avisar. Pode ser que eu parta antes do jubileu de Roma. Pois bem, a palavra rejubilar, alegrar-se, é jubileu. E o jubileu também era um instrumento musical que os judeus usavam quando estavam alegres nas festas. Então é um instrumento de alegria, esse aqui. Então a leitura é uma leitura de alegria. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião. Cidade de Sião é Jerusalém. Por que cidade de Sião? Porque ela foi construída sobre o monte Sião. Ainda hoje, Jerusalém que está aí bombardeada, né? Ela está sobre o monte Sião, uma montanha. Em hebraico, Zion. Sião. Eis que venho para habitar no meio de ti. Aí está usando Jerusalém para Maria e agora para Jesus. Eis que eu venho habitar no meio de ti. É Deus que está falando. Quem é que veio habitar no meio de Maria? Jesus. É o mesmo verbo que está lá em João 1,14. E o Logos se fez carne e habitou entre nós. O Logos ou o verbo ou a palavra. E habitou entre nós. O habitar em hebraico é armar a tenda. Armou uma tenda, porque Deus falava com Moisés no deserto numa tenda. Então eles armavam a tenda para falar com Deus. Não tinha sacrário, era a tenda. E é ali que eles habitavam. E Deus veio habitar dentro de Maria. O Espírito Santo, né, gerou Jesus dentro de Maria. Maria é uma tenda. É um sacrário, um ostensório. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia. Hoje, poucas nações estão se aproximando do Senhor, e inclusive a nossa, né? Porque esse país, alguns anos atrás, era 90% católico. Hoje nem 50% é. E dos 50% católico, nem a missa aos domingos vem. Diz que é católico, foi batizado, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A maioria se envolve com o espiritismo, macumba, não sei o quê. A maioria não, uma grande parte. E a maioria vem à missa 2 vezes por ano. Não confessa mais. Então, desses 50% que se diz católico, é mais um católico de IBGE. Católico meio que está na missa todo dia, nem 1% é. Né? E se no Brasil é assim, no mundo é pior. Tem países aí, a China, por exemplo, com, sei lá, bilhões de pessoas. Quase ninguém lá, é menos de 1% que é cristão. Mas às vezes o cristão lá é mais do que o daqui, né? Porque lá é perseguido. Aqui também é perseguido, porque não estão prestando atenção. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia, hoje poucas. E serão o seu povo, hoje poucas. Hoje só 1/8 do mundo ouviu falar de Jesus. 7/8, né? 80% não ouviu nem falar de Jesus. Se ouviu, não está nem aí para Jesus. Habitarei no meio de ti, segunda vez. 4. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Senhor dos Exércitos era o nome de Deus no Antigo Testamento. Tinha vários nomes. Elohim, Eloa, El Shaddai, El Elyon, Senhor dos Exércitos. O exército quer dizer céu, a estrela. Foi ele quem fez o céu, a estrela, os astros. E também Senhor dos Exércitos, porque ele era um guerreiro. A mentalidade que eles tinham de Deus é que Deus era um guerreiro. E é. Hoje quem guerreia conosco é Miguel. Miguel guerreia com Satanás.
Nós vamos fazer uma oração aqui, eu vou invocar o Miguel, né? Ele guerreia contra o Satanás. Ele está em perigo, está sendo tentado, invoque Miguel, né? Davi, quando ele derrota o Golias lá, com uma baladeira, tem um escritor aí que Davi não acertou Golias na testa não, viu? Pode esquecer que não foi não. Provavelmente não foi não. Foi traduzido por isso, mas não foi não. Porque ele estava lutando com um guerreiro e lá a palavra, você tem que ler a palavra com atenção. Vai ser bom porque eu vou falar um bocado de coisa que eu vou dizer aqui na internet. Pode falar, estou pouco lixando. A palavra diz lá, no versículo 6, que o Golias estava vestindo de uma armadura. Vocês já leram esse texto? Já leram Davi e Golias? Pois leia de novo com atenção. Eu vou falar aqui, né? O Golias era bem altão, cheio de armadura, e tinha, se ele estava com armadura, ele fala, tinha um capacete. Se ele tinha um capacete, o capacete filisteu, ele era filisteu, protegia a testa. É um negócio assim, ó, assim, cobria a cabeça toda, de metal. Se tinha capacete, como é que pegou na testa? Como é que foi? Quero saber o que foi. É porque vocês leem sem atenção. Depois, o pastor fica rindo aí, ele nem leu, fica rindo. Depois, diz que ele caiu para frente. Pode se abrir, caiu para frente. Quem leva uma pedrada na cabeça cai para frente ou para trás? Por que ele caiu para frente? Está no texto, vocês leram e não prestaram atenção. E tem mais. Diz o que era que a armadura protegia: a cabeça, os peitos, as coxas e a canela. Está lá no texto. O que era desprotegido? O joelho. A mesma palavra para joelho é para testa, em hebraico. Aí tem que conhecer hebraico que vocês não conhecem. Nem em português, não quero ler nem o português, mas nem o hebraico. Provavelmente ele atingiu Golias no joelho, que era muito mais fácil, que ele era menor, acertar uma pessoa na testa, e ele tendo uma proteção, e cair para frente, o joelho com o peso da armadura, caiu para frente. Aí ele matou com a espada. Estou pedindo para acreditar não, eu estou dizendo que o texto fala isso. Se acredita ou não é problema seu. Ah, porque eu vi o filme. E sim, o filme, que me interessa é o filme. Por acaso o cara que fez um filme, ele entendeu a Bíblia? Está saindo um filme de Nossa Senhora aí, um bocado de mentira. Vocês vão chorar, achar bonito. Tem um bocado de mentira no filme que está saindo aí. Se povo que faz filme religioso não conhece Bíblia, não. Eu não vejo nenhum. Só fico respondendo quando me perguntam: padre, é verdade isso? Não, é mentira. E me interessa o que está na Bíblia, outra coisa não me interessa não. Então, chega em casa hoje, lê o negócio do Golias, você vai, mais ou menos você vai perceber que pode ter sido que não seja aqui. Aí eles traduziram, a palavra hebraica significa testa e joelho. Eles traduziram por joelho, como a mulher lá em Gênesis, que nasceu da costela. Foi não. Mesma história do hebraico, a palavra hebraica para costela é lado ou metade, já expliquei aqui. A mulher nasce do lado do homem, como Jesus, a igreja nasce do lado de Jesus, na cruz, e a mulher é a metade do homem. É muito melhor do que a costela. Mas ficou costela, testa. Pessoal que traduziu. Vou fazer uma tradução, só minha, para ser excomungado, né? Ser excomungado pelo povo. Excomungado pelo povo. Pois bem, vou habitar no meio de ti, saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Jesus foi enviado a Maria. O anjo do Senhor foi enviado à cidade de Nazaré. Mesmo verbo que está aqui, está lá em Lucas. Do 6º mês, o anjo do Senhor foi enviado a Maria, não sei o que, a Galiléia, a cidade da Judéia, da Galiléia, chamada Nazaré. Está lá, mesmo verbo. Lucas 1, 26 a 38. O Senhor entrará em posse de Judá. Judá era uma tribo pequena,
no início. A tribo guerreira era a tribo de Benjamim. Também está na Bíblia, está no Gênesis e depois dos outros livros. Reis, está no livro de Reis. Dei esse curso esse ano, lá na Católica. O primeiro rei de Israel saiu da tribo de Benjamim, Saul. Era a tribo guerreira na época, não era Judá não. Depois, Samuel unge Davi, que era da tribo de Judá, e Judá começa a crescer. Então, essa tribo de Judá é a tribo de Davi, e Jesus descende deles. Como sua porção na Terra Santa, José vai ser da tribo de Judá. E Jesus é filho, José é pai adotivo de Jesus. E escolherá de novo Jerusalém. Falei no início, a cidade santa, Sião, é Jerusalém. Emudeça todo mortal diante do Senhor. A melhor coisa a fazer diante do Senhor é ficar calado, principalmente se não tem o que falar, mas calado em adoração, né? Ficar calado em adoração. É bom louvar, é bom louvar. Às vezes é bom gritar, mas é bom se calar também. Porque a gente só escuta Deus calado, não é gritando não. Ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. A santa habitação de Deus hoje é o altar. Vai bater mesmo na mulher ali? É o altar, é o sacrário, é o ostensório. Essa aí é a santa habitação do Senhor, né? Pois é isso, a leitura é essa. Não dá para falar mais por causa das distrações que vocês mesmo fazem. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.